Hoje eu quero trazer uma reflexão diferente para esse tempo que nós temos aqui. Eu quero ler uma notícia que eu li esse final de semana e me impactou muito, me trouxe uma reflexão muito grande sobre a vida, sobre a sociedade. E a notícia diz assim: homem é morto por leão em zoológico da Paraíba. Ele foi atacado após invadir a jaula do animal em João Pessoa. Um homem tomou uma atitude inesperada que todos não esperavam, que no meio de uma visitação ali no parque, né? Eu conheço esse parque, eu já estive de férias em João Pessoa, e esse parque ele é conhecido popularmente lá como a Bica, né? E lá tem alguns animais em exposição e tudo mais, né? Tem uma área verde muito bonita, bem legal, assim. E quando eu li essa notícia, eu lembrei desse parque que eu passei lá algumas vezes, né? E quando eu li essa notícia, ninguém esperava que um rapaz, ele pularia a cerca e ele entraria na jaula de uma leoa, né? Que se chama Leona, inclusive. E naquela situação, aquele rapaz, a leoa atacou ele, né? Porque ela se sentiu invadida, né, no território dela. É um animal muito territorialista e ele acabou falecendo. Ele veio a morrer pela questão de ter entrado no lugar errado, na hora errada, com um animal lá dentro feroz, né? Mas isso me deixou muito pensativo, porque depois nós vamos lendo as notícias e vai saindo mais e mais notícias e vai aparecendo mais informações, e a gente descobre que o rapaz que pulou lá era um menino de 19 anos que tinha problemas psiquiátricos, né? Era filho de uma mãe também com problemas psiquiátricos, que infelizmente não deu conta de cuidar de seus filhos, e todos eles foram destituídos do poder familiar, né, do convívio familiar, e os irmãos dele foram adotados. Porém, ele continuou em acolhimento. Ele ia para um lar, para um abrigo, depois ia para o outro. E hoje eu vi um vídeo da conselheira tutelar da Paraíba falando sobre esse caso. E é uma questão muito triste, porque ela comenta e ela diz que esse menino, ele foi uma vítima da sociedade, do Estado, do abandono do Estado em relação ao tratamento de pessoas com questões psiquiátricas, né? Esse menino, ele teve uma morte precoce, porque ele não foi atendido pelo Estado. O que eu queria trazer de reflexão é que, dentre várias coisas que nós descobrimos sobre esse caso e sobre o que eu li, eu vi, eu assisti de algumas coisas, eu tomei a infeliz atitude de abrir os comentários dos vídeos e ver as pessoas comemorando a morte do rapaz e dando parabéns para a Leona, que era a leoa que morava ali naquela jaula. Algumas pessoas dizendo: ele já tinha passagens pela polícia, né? Tinha várias passagens, e todas as passagens era nítido que ele tinha questões psiquiátricas muito sérias, pelos boletins de ocorrência e tudo mais, mas as pessoas, eles não entravam no detalhe ali nos comentários e simplesmente comemoravam a morte de um menino de 19 anos que foi abandonado pelo Estado. Então, eu quero trazer uma reflexão sobre a luz da palavra. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1, fala sobre a história de um outro rapaz, talvez um jovem, né? As escrituras não especificam qual era a idade, né? Não tem tantos detalhes a respeito da história quanto nós temos
desse menino paraibano, né? Mas diz assim no Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eu já vi muitos irmãos fazendo a exposição desse texto bíblico de Marcos 5. E por muitas vezes eu olhei isso apenas como uma demonstração de poder e de autoridade que Jesus tinha sobre os espíritos imundos, né? Eu acredito que sim, que Jesus ele demonstrou isso, ele mostrou a autoridade que ele tinha, né? Tanto que os espíritos imundos, eles pedem e eles clamam: por favor, não nos mande para fora do país, não nos tire desse território, né? Não nos expulse para sempre daqui, porque eles viviam lá, e Jesus ele tinha esse poder de tomar essa decisão e de mandar eles para qualquer lugar. Tanto que Jesus ele mandou eles para os porcos e eles foram expulsos. Só que o que eu quero trazer de reflexão para esse texto é que aquele homem ele estava acorrentado. Ele andava acorrentado. E por estar acorrentado, ele não se acorrentou sozinho, as pessoas acorrentaram aquele homem. Então, trazendo uma reflexão a respeito da vida do Gerson, que nós perdemos tão novo. Aquelas pessoas, elas não tinham algo para entregar àquele menino. Não tinham algo a entregar àquele homem que ficou naquela situação de endemoniado. Tanto que lá depois, Marcos 5, no versículo 14 e 15, né? E os homens indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os homens depois viram aquele menino liberto, aquele rapaz liberto, e eles temeram pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Até quando nós vamos ver jovens morrendo e sendo lançados nas jaulas dos leões, e nós não vamos pregar o evangelho, porque nós precisamos dar a essas pessoas, a esses meninos, acesso ao evangelho, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Com muita graça, aquele endemoniado gadareno, ele deu de frente com Jesus, ele passou no caminho de Jesus, e ele teve um encontro com Jesus ali. Tanto que aquele rapaz, ele pediu, né? E ele rogou, né? No versículo 17, e
e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Isso foi os outros homens, né? E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. É interessante que o rapaz que foi liberto, ele desejou tanto, ele falou: Jesus, me leva com o Senhor, me leva, né? Porque Jesus, ele apenas fez uma visita àquela terra. Senhor, me leva para perto de ti, me leva para andar contigo. Não quero mais ficar aqui onde a sociedade, o Estado está me acorrentando, me acorrentaram, né? Porque agora ele estava liberto. E Jesus falou assim: não, fica aqui, para que você anuncie o que o Senhor fez com você e como o Senhor teve compaixão de você. É triste trazer uma notícia dessa e fazer esse paralelo, porém foi algo que mexeu muito com o meu coração. Eu e minha esposa estamos passando por um processo de adoção, estamos nos habilitando para entrar com um processo de adoção e tudo mais. E o fato de aquele menino, ele não nasceu sem mãe, ele tinha uma mãe, ele tinha irmãos, ele tinha uma família. E claro, a mãe dele sofria por questões parecidas ou até piores que a dele, porque, se eu não me engano, a mãe dele era esquizofrênica, né? Aquele menino foi destituído do poder familiar junto com os irmãos, porém os irmãos foram adotados e o Estado separou ele dos irmãos. Não deu àquele menino a chance de ser acolhido por uma família, de encontrar uma família. E essa situação me chamou muita atenção. Até quando nós vamos deixar esses meninos entrando nas jaulas dos leões? Até quando a gente vai brincar com coisa séria, né? Então, eu quero deixar essa mensagem ao teu coração, que o Senhor Jesus, ele faça uma revolução na sua mente, como Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que nós não sejamos encontrados como aqueles que, com comentários maldosos, jogando pedra em uma história que eles não sabiam nem o começo e nem o fim. Que nós não criemos mecanismos para aprisionar a vida de um jovem, mas sim pregar o evangelho e alcançá-los com o amor de Jesus, que liberta, que transforma, que restaura, que manda embora espíritos imundos. Nós estamos falando de algo muito sério. Eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Então, versículo 20, só para finalizar, aquele rapaz que foi liberto lá no versículo 20, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele menino se tornou um pregador do evangelho. Eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 18 anos de idade. A partir dali eu comecei a pregar o evangelho, mas eu cresci em um ambiente, em um bairro que eu vi muitos dos meus amigos se perdendo, mas eu fui encontrado pelo evangelho. Glória a Deus, o Senhor me alcançou. E infelizmente nós esse fim de semana perdemos mais um pregador do evangelho, que seria alcançado pelo evangelho e seria um grande pregador. Nós perdemos, infelizmente, ele lá na bica. Infelizmente, a Leona tirou a vida dele.